Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Fiz o pré-jogo ontem, mas não consegui subir por alguns problemas técnicos, então estou subindo hoje. Quando vocês ouvirem amanhã, entendam hoje, sábado, 21 horas, horário de Brasília. No mais, pra cima deles, fiquem com o vídeo. Abraço! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori. Amanhã tem Santos em campo, de novo, mais um dia de sofrimento. E se amanhã tem Santos em campo, hoje tem pré-jogo dos meninos de Fora da Vila. Amanhã tem Santos Internacional na Vila Belmiro. O Santos aí tentando recolher os cacos, juntar os pedaços, se reconstruir, se reerguer e encarar o Internacional, um time que o Santos não vence desde 2020. Então, na Vila Belmiro, inclusive, né? Não vence desde 2020 na Vila Belmiro. Então, um jogo que será bastante complicado. O Inter sempre é complicado. No passado a gente foi prejudicado pela arbitragem. Anularam um gol absolutamente sem justificativa. Enfim, coisas que o santista está acostumado. Então vamos ver este Internacional que não vinha numa boa fase, mas está com 3 vitórias seguidas, apesar de ter sido eliminado, assim como o Santos foi na Copa do Brasil, nos pênaltis. Falaremos então de Santos Internacional, sábado, 9 horas da noite do horário de Brasília, na Vila Belmiro. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha, comente aí o que você está achando deste Santos. Possivelmente uma coisa negativa, como estamos todos nós torcedores. Então, um Santos que vai enfrentar este Internacional com uma escalação talvez diferente. Digo talvez porque abri alguns sites aqui e a Gazeta Esportiva dá mais ou menos a mesma escalação de sempre. João Paulo, Gabriel Inocêncio na lateral direita, Messias e Joaquim na defesa, Lucas Pires na lateral esquerda, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima compondo o meio, Mendonça, David Washington e Soteldo. Essa é a escalação que a Gazeta Esportiva dá e é a mesma escalação que o UOL também dá. A grande questão é a escalação que o GE nos dá, e aqui deixa eu ver se tem o nome de quem fez a matéria. Não, só diz a redação do GE, então pode ser o Bruno Gilfrida, não sei quais são os outros repórteres que estão de setoristas do Santos no GE atualmente. Mas ele indica mudanças. Ele indica o deslocamento do Gabriel Inocêncio para a lateral esquerda e a volta do Natan, e a saída do Rodrigo Fernandes para entrar o Alisson. Então, segundo o GE, o Santos que vai a campo será João Paulo, Natan na direita, Joaquim Messias na defesa e Gabriel Inocêncio na esquerda, Alisson de primeiro volante, Dodi Lucas Lima, Mendonça, David Washington e Soteldo. Interessante aqui, porque daí o Lucas Pires e o Rodrigo Fernandes dão lugar aos reservas, né? Ao Natan e ao Alisson. E pode ser um indício de talvez alguma pressão interna, ou talvez alguma necessidade que o Odair Hellmann tenha enxergado, até por ter sido o Rodrigo Fernandes que falhou no lance que deu origem ao gol do Bahia. Então aqui algumas possibilidades interessantes para nós observarmos nessa escalação possível. Não estou aqui cravando que nenhuma delas vai com certeza ser a escalação definitiva, mas o fato de não ter uma concordância entre os sites que cobrem o Santos normalmente é um fator interessante, é algo interessante a ser considerado. Eu acho que ambas são possibilidades. Vamos ver qual delas se concretiza no jogo de amanhã. Então, Gazeta Esportiva coloca Gabriel Inocêncio na direita, Lucas Pires na esquerda e Rodrigo Fernandes como primeiro volante. O UOL do Lucas Mussetti dá a mesma escalação. Já no GE temos a entrada de Alisson no lugar de Rodrigo Fernandes e Inocêncio deslocado para a lateral esquerda e a volta do Natan como titular. Possibilidades aí interessantes. Não vou nem falar que um é melhor que o outro, sim, porque eu não vejo assim, grandes diferenças entre um e outro. Mas se existir a mudança, é algo que sim chama atenção pela mudança em si. Não pelo time melhorar ou não, mas o que poderia indicar as saídas de Lucas Pires e de Rodrigo Fernandes.
talvez seja o próprio Odair aí indicando que os dois jogadores estão deixando a desejar nas respectivas posições. Lembrando sempre, o Santos está na 12ª colocação, não tem mais a melhor defesa do campeonato, já tomou 7 gols, vem de derrota e vem de 2 jogos sem vencer, né? Vem de derrota contra o Red Bull Bragantino em jogo terrível e o empate antes contra o Palmeiras. Antes disso tinha 2 vitórias, dessa vez não conseguiu. E o Internacional, que está abaixo do Santos, enquanto o Santos tem 11 pontos, está na 12ª colocação. O Internacional tem 10 pontos e está na 13ª colocação. Então, um jogo de confronto direto aí por posições no Campeonato Brasileiro. Lembrando que nenhum dos dois times segue na Copa do Brasil, mas o Internacional ainda está vivo na Libertadores. Ele é líder do grupo, tem 8 pontos em 4 jogos. Um empate, uma vitória, um empate, uma vitória. No grupo que tem Independiente Medellín, Nacional do Uruguai e Metropolitanos. Metropolitanos, inclusive, o time que o Internacional venceu no final de maio, dia 25. Como eu disse, o Inter vem numa sequência de 3 vitórias. Venceu o América Mineiro pela diferença que precisava para levar para os pênaltis. Então, perdeu o primeiro jogo por 2-0. Venceu o jogo de volta por 3-1 em casa. Perdeu nos pênaltis. Venceu o Bahia, esse Bahia que o Santos não conseguiu eliminar da Copa do Brasil por 2-0. Venceu o Metropolitanos fora de casa. E antes disso tinha uma sequência de 5 derrotas. Perdeu o Grenal por 3-1 na casa do Grêmio. Perdeu o jogo de ida do América Mineiro por 2-0. Perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. Perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2-0. E para o São Paulo no Morumbi por 2-0. Então o Inter vinha numa sequência bem ruim, mas conseguiu aí 3 vitórias seguidas. Uma delas, inclusive, bastante improvável, que era a vitória sobre o América Mineiro. Acabou perdendo nos pênaltis, mas conseguiu reverter uma desvantagem de 2-0, e isso é sempre bastante digno de se mencionar. Então é um Inter que complica, um Inter que vai vir com Alan Patrick, mais uma possível lei do ex. Não terá John, porque ele não pode jogar contra o Santos, está suspenso, mas ficar de olho aí nesse time do Internacional, que não é ruim, fez um bom Campeonato Brasileiro ano passado, apesar de vir mal agora. O treinador Mano Menezes já um pouco pressionado, mas é um time que eu considero bastante preocupante. Só para complementar as informações, na arbitragem teremos Paulo César Zanovelli da Silva como árbitro principal. Não apitou nenhum jogo do Santos esse ano, mas ano passado apitou Santos 2, Red Bull Bragantino 0 em Bragança Paulista. Um dos jogos importantes aí para o Santos conseguir se recuperar na tabela. E na Série A, né? E teve mais um jogo e um jogo que eu assisti no estádio, o Coritiba 1, Santos 2, no Couto Pereira. Ele também era o árbitro principal. Não lembro de nada assim muito chamativo em nenhum dos 2 jogos. Também não lembro direito desse Red Bull Bragantino e Santos, mas acredito que não tenham sido jogos de muita repercussão ou de fatos assim muito chamativos na questão da arbitragem. E já o árbitro do VAR é Rodrigo Nunes de Sá, que também estava no VAR em um dos jogos que eu assisti no estádio. Este, no caso, não foi um jogo bom. Foi o Santos 0, Fortaleza 2, pela última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, derrota do Santos em casa. Porém, todavia, contudo, entretanto, ele também foi o árbitro do VAR de Santos 4, Juventude 1, uma das poucas goleadas do ano passado. Um jogo muito bom do Santos. Conseguiu, acho que, abrir 3-0 de vantagem, tomou um gol do Juventude, mas marcou outro, se não me engano foi isso. Enfim, um jogo aí que nos iludiu bastante. Bom, bastante é exagero, mas enfim, nos iludiu um pouquinho. Um fato interessante desse árbitro, Rodrigo Nunes de Sá, é que ele simulou uma agressão como árbitro principal no jogo entre Operário do Paraná e Mirassol 10 anos atrás. Então, aí um fato curioso e peculiar de Rodrigo Nunes de Sá. Talvez até por isso que ele esteja restrito aí ao VAR e não seja um árbitro principal. Então é isso. Lembrando então, pelo GE, Rodrigo Fernandes e Lucas Pires vão para o banco. Então, no GE, João Paulo, Natan, Messias, Joaquim, Gabriel Inocêncio.
Alisson, Dodi e Lucas Lima, Mendonça, David Washington e Soteldo, pelo UOL e pela Gazeta Esportiva, João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Mendonça, David Washington e Soteldo. Lembrando que o jogo é às 21 horas, também conhecida como as 9 horas do horário de Brasília. A princípio, transmissão do Premiere e do Sport TV, até porque é um horário meio incomum, sábado às 21 horas. Eventualmente assistirei, mas da outra vez eu achei que assistiria o clássico, que foi também sábado, 21 horas, e não foi o que aconteceu. Não farei promessas aqui, mas estarei acompanhando os resultados, estarei acompanhando o Santos. Que vem uma vitória, eu acho que o Odair Hellmann, que tem 100%, ele jogou 2 vezes enquanto treinador contra o Internacional, venceu as 2 vezes treinando o Fluminense. Torçamos para que ele consiga manter este aproveitamento na Vila Belmiro, seria muito importante para o Santos conseguir subir nessa tabela. Para o Santos seria crucial, inclusive. Se o Santos conseguisse uma vitória, poderia eventualmente ultrapassar bastante gente, já que não tem muita distância, assim. O Botafogo deu uma desgarradinha, mas eu acho que o Botafogo não vai acabar conseguindo manter essa distância para o segundo lugar. Mas do Palmeiras, que é o segundo, para o Santos, que é o 12º, são 5 pontos de diferença. Ou seja, 2 vitórias, teoricamente, poderiam diminuir bastante aí essa diferença para os líderes. Seria muito importante que o Santos vencesse, até por ser um jogo em casa, e pela questão de dar uma resposta para a torcida, já que o Santos está eliminado da Copa do Brasil e praticamente eliminado da Sul-Americana, já que só sobrou o brasileiro, então que seja dada a devida importância e que os jogadores consigam aí mostrar em campo resultados na competição nacional que resta ao Santos, até porque é agora o único jeito do Santos conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Bom, pode ser campeão da Sul-Americana também, mas a chance matemática disso acontecer é muito pequena. É um pouco mais viável o Santos ficar entre os 6, 7 primeiros do Brasileirão da Série A para estar na Copa do Brasil do ano que vem. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se não é inscrito, inscreve aí, deixe seu like, compartilhe, participe, interaja e comente o que você acha dessas 2 possibilidades de escalação, qual você prefere e qual é o seu palpite para a partida contra o Internacional na Vila Belmiro, nos embalos de sábado à noite, 21 horas, 9 horas da noite do horário de Brasília. Obrigado a todos e pra cima deles! Abraço!